Olá, querido professor, bem-vindo a mais uma aula da nossa escola dominical. Meu nome é John Wesley, sou da congregação de Vila Humaitá e comentarista dessa lição. Nesse trimestre, nós estamos trabalhando a lição Chamados para Fora, o Evangelho que Transforma. E hoje nós vamos falar sobre a lição número 10 da nossa revista, cujo tema é a Janela 1040. O nosso texto-chave está em Colossenses, capítulo 4, verso 3. Orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. A nossa síntese diz o seguinte: a janela 1040 abrange países de maior resistência ao Evangelho, onde a perseguição, a pobreza e as barreiras culturais dificultam o acesso à mensagem de Jesus. Esta lição nos desafia a entender e atender a essa urgente necessidade missionária. Nós temos 3 objetivos aqui. O primeiro objetivo é compreender a importância e os desafios da janela 1040 para a evangelização mundial. O segundo é refletir sobre a urgência de enviar missionários e sustentar a obra nessas regiões. E o terceiro, motivar-se a orar e contribuir para a propagação do Evangelho nas áreas menos alcançadas do mundo. Eu tenho um livro aqui do Oswald Smith. O Oswald Smith, sinceramente, os livros dele mexem demais com a gente, mexe demais. E uma das frases que ele relata no livro dele é: por que alguém deveria ouvir o Evangelho 2 vezes antes que todos ouçam uma vez? Essa frase é muito impactante. Hoje a nossa leitura bíblica está em Romanos, capítulo 10, do verso 14 ao 15, que diz assim: como então evocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. E em Colossenses 4:3 diz: ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Bom, querido professor, até o momento, na revista, nós tratamos e abordamos assuntos referentes a missões transculturais, missões urbanas, os desafios das missões, e agora a gente sobe para uma outra categoria de missão, né? Quando a palavra de Deus nos relata que a nossa briga não é contra a carne, nem contra o sangue, a própria palavra também vai revelar algumas hierarquias, tanto demoníacas quanto angelicais. E nessa hierarquia, então nós vamos ver que a nossa carne não é contra o sangue, mas sim contra hostes, principados e potestades. São esses 3 níveis de hierarquia ali que nós percebemos: hostes, potestades e principados e potestades, né? Quando nós falamos da obra missionária, a janela 1040, ela representa uma região que é dominada por hostes. Hostes não, né? Por potestades. São demônios territorialistas que ocupam essas regiões e controlam essas regiões na questão espiritual. Por isso, o que a gente percebe, né? Primeira coisa que a gente vai perceber nessa janela 1040: a extrema pobreza. Você vai perceber que os países que são afetados pela perseguição, pela crueldade, por definirem a religião como única, no caso, na maioria deles, ou islâmica ou muçulmana, tanto os islâmicos quanto os muçulmanos,
nós percebemos que são países de extrema pobreza. O que eu tenho até um exemplo aqui para dar. Eu tenho um missionário que ele é amigo meu. Eu não sei se você, professor, me acompanha nas redes sociais ou não. Todavia, eu tenho um missionário amigo meu que ele embarcou. Eu estou gravando hoje a aula, é uma, é uma quarta-feira, então ele embarcou na segunda-feira. É, ele chegou nesse lugar, mas já é a segunda vez que ele viaja para a África, tá? Ele vai para uma região em Guiné-Bissau, que é uma ilha, chamada Ilha de Bolama. Nessa ilha de Bolama, os muçulmanos, eles proíbem a criação de porcos ou animais. O que os muçulmanos alegam? Eles alegam que você não pode alimentar um animal quando se tem pessoas morrendo. Isso é até bonito, né, de se ouvir e faz sentido mesmo. Não posso alimentar animais porque tem pessoas morrendo. Só que por trás dessa verdade tá oculto outra verdade. E qual é essa outra verdade que está oculta? É que se não há animais para serem cuidados, tratados ou até mesmo se multiplicar, logo aquela região vai padecer de fome. Porque se eu tenho uma galinha que eu não posso dar alimento para essa galinha vai morrer. E aí os ovos dessa galinha e essa galinha que poderia ser utilizada como alimento e muitas das vezes ela morre por questão de doença, porque não tem o que comer. Logo, eu não tenho com que alimentar as pessoas e eu não tenho com que me alimentar. É, então, aquela região, ela se torna uma região extremamente pobre. Por quê? Porque não tem nada. Não tem nada. É até engraçado que esse meu amigo, ele falou, olha, o dia que ele estava lá, ele falou assim, eu poderia ter R$ 1 milhão aqui na ilha. R$ 1 milhão. Esse R$ 1 milhão não serviria para nada. Você não encontra um comércio para comprar comida nessa ilha. Então, John, como é que as pessoas da ilha sobrevivem? Por conta da comida que vem da capital. Então, as pessoas atravessam de barco por 6 horas e depois de atravessar por barco, elas conseguem comida. Eu estou contando essa história, querido professor, apenas para... Olha, eu estava preocupado se estava gravando ou não. Apenas para exemplificar o que é a questão da janela 1040 e por que essa janela 1040 tem tanta pobreza, né? Então, o que nós também observamos nessa janela 1040? Primeiro, por que se chama 1040? É importante a gente entender isso. Porque ela fica entre os 10 e 40 graus do norte do Equador. Então ela pega a faixa do meio ali, praticamente, do Equador, quase no meio, né? Do Equador. E aqueles países que ocupam essa região dessa faixa, eles são conhecidos como os países não alcançados, tá? Esses países têm uma extrema perseguição. Ela não é uma... Geralmente não são tomados por diversidades de religião, tá? Pode ser que um ou outro país tenha essa diversidade, mas não é comum, tá? Geralmente uma religião predomina e nós sabemos qual é essa religião. Então, o nosso objetivo nessa lição aqui é explorar um pouco do significado dessa janela 1040 para a missão cristã e também ouvir o chamado de Jesus de fazer discípulos por todas as nações. Então vamos entender um pouquinho dessa janela 1040. Bom, o mundo ele bateu os 8 bilhões de pessoas, né? Até pouco tempo atrás nós estávamos com uma população de 7 bilhões de pessoas no mundo e nós atingimos agora 8 bilhões de pessoas, né? Dessas 8 bilhões de pessoas, essa região a qual nós estamos falando, ela ocupa cerca de 5 bilhões de pessoas. Então, essa janela 1040 de povos menos alcançados, que é essa faixa, inclusive tem um mapa aqui embaixo para a gente mostrar,
São 5 bilhões de pessoas que vivem nessa região. E dessas 5 bilhões de pessoas, pelo menos 4 bilhões, ou os estudos estavam entre 3 e 4 bilhões, de pessoas ainda não ouviram falar do Evangelho, não ouviram falar de Jesus. Então a gente tem um desafio enorme nessa região. Primeiro, porque há uma dificuldade de evangelizar. E quando eu falo dificuldade de evangelizar, não é só simplesmente o ato de sair na rua. A gente conta também com uma dificuldade de entrar nesses países. Entrar nesses países não é tão fácil. Você não consegue entrar com uma Bíblia. Se você for entrar com uma Bíblia, ele já te prende no aeroporto, eles já te param. Talvez você vai ser torturado, você vai ser espancado, até eles te liberarem ou te deportarem de volta. Então você passa por isso nesses países. A Bíblia, geralmente pro missionário, a Bíblia ela tem que estar decorada. Tem muitos missionários que decoram a palavra de Deus para poderem entrar nesses países. Existem navios que fazem turismo. Olha que interessante, né? Como Deus dá estratégias. Existem navios que fazem turismos a essas regiões e geralmente os funcionários desses navios, eles são cristãos e eles trabalham no navio justamente para poder chegar nessas regiões que são considerados pontos turísticos e evangelizar. Então, de tão difícil acesso que é essa região. Além disso, a gente tem também a questão espiritual, porque, assim, são países que têm diversas crenças, diversas culturas, diversas... São países geralmente místicos, né, que têm misticismo, e esses países, eles têm uma visão totalmente isolada do evangelho. Eles não sabem quem é Jesus igual. Para nós aqui no Brasil, se nós sairmos na rua e falarmos do evangelho para qualquer pessoa, por mais que por pequeno ou menor que seja o entendimento dela sobre a Bíblia, sobre Deus, ela vai saber quem é Jesus, ela vai saber quem é Deus e ela vai entender quem é o Espírito Santo. Então a gente tem essa facilidade de pregar o evangelho aqui porque tem essa compreensão. Já nesses lugares não há uma compreensão. Tipo, se você chega para lá e falar de Jesus, você está falando de quem? Quem é Jesus? Então você tem que pregar o evangelho nessas regiões sempre com autoridade e sempre com discernimento ali, sendo direcionado pelo Espírito Santo, até porque você corre o risco ali de ser morto. Então, o que nós listamos aqui? Perceba aqui, ó, a gente tem aqui a janela 1040, tá? Ela pega América, John? Não, não pega América. Ela pega a região da África, da Ásia, da Europa, do Oriente Médio, toda essa região aqui, ó. Então, ela vai pegar a parte da África. Tá vendo aqui, ó, na África? O lugar que eu falei, ele é muito próximo aqui, ó. Ele está muito próximo aqui. Então, ele pega a parte da África, um pedacinho da Europa ali, ó. Oriente Médio, Ásia. E eu poderia colocar também, que não entra nessa janela, mas a gente poderia falar também da Rússia, tá? Então, vamos lá. Os países que compõem a janela 1040. No norte da África, nós temos Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Mauritânia, Mali, Níger, Chad, Sudão. No Oriente Médio, nós temos todos esses. Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, esse nome eu não vou saber dizer, Kuwait, Iraque, Irã, Síria, Líbano, Israel, Palestina e Jordânia. Você vai falar, John, Israel está aqui também? Também, porque lá em Israel a crença é judaica. Eles não creem em Jesus como Messias, né? Em Yeshua, né? Como Messias. Eles não creem, então ele entra também nessa janela 1040, tá? Ásia Central e Sul, né?
Eu não vou passar todos esses países porque aqui a gente bem conhece, tá? Mas vamos pegar aqui os países que a gente sabe que tem uma perseguição extrema, extrema mesmo, que são, no caso aqui, Coreia do Norte, China, nós sabemos que tem uma perseguição intensa, Palestina, Jordânia, Iraque, que está aqui, Emirados Árabes, Irã, todos esses países, principalmente do Oriente Médio aqui, ó, todos esses países, principalmente do Oriente Médio, são países que têm uma perseguição extrema, tá? Extrema. Aqui também nós temos na Ásia, né? Geralmente os países do Oriente Médio e da Ásia Central são países que têm perseguições extremas. Nos outros países nós temos também, que nem no Marrocos. No Marrocos tem perseguição? Tem, mas não é igual da Síria, da Palestina, do Iraque, tá? Mas existe também a perseguição. No Egito também? Também. Porém, não é igual desses países a qual nós já conhecemos. Então, vamos falar um pouquinho da realidade, no tópico 2, a realidade da evangelização da janela 1040. Bom, muitos desses países têm leis contra o cristianismo, tá? Então, como funciona? Esses países, essas leis, na verdade, elas autorizam praticamente uma única religião, que é o islamismo. Então, esses países que têm essas leis, que não pode ter... Na verdade, assim, a lei, além de ser contra o cristianismo, é contra qualquer outra religião, tá? Que não seja contra qualquer outra religião. E assim, as leis, elas são severas contra quem prega o evangelho. É tortura, é morte. A gente vê, pelo menos no passado, a gente recebia bastante vídeos de pessoas sendo mortas por pregar o evangelho, né? Eu tinha recebido um vídeo no passado que mostrava um paredão de cristão assim, e aquelas pessoas que acabavam metralhando esses cristãos. Então a gente vê que esses países, a dificuldade de se pregar o evangelho não é só na camada espiritual. E entenda que eu digo não é só na camada, porque tudo envolve o espiritual. Ali a gente vê que são países que são dominados por potestades demoníacas. Então, essas potestades também elas estão no governo. Então, são países que o seu governo também perseguem o cristão. Que nem aqui, ó, como a gente falou ali em cima, citamos alguns exemplos, mas aqui, a Arábia Saudita, o Afeganistão, a Coreia do Norte, são países que têm leis declaradas contra o cristianismo. E se você se converter, isso é considerado uma ofensa grave, punível com prisão, tortura e até mesmo a morte, né? E a gente sabe que se converter ao cristianismo nesses lugares, você não pode falar nem mesmo para sua família, porque você é considerado um traidor, você é considerado como alguém que negou a pátria, negou a nação. A gente tem países como o Paquistão e Irã que essas acusações, que se converter ao cristianismo é considerado uma blasfêmia contra o Islã. Então a gente percebe que nesses países a conversão ela é tratada como uma blasfêmia que você fez contra o Alcorão, contra o Islã. E isso pode resultar ali em morte. Muitas vezes é morte, tá? É quase 90% dos casos é morte. Inclusive tem um livro que chama se eu não me engano, Fognik. Não é Fognik. Eu vou lembrar o nome do livro, mas ele conta a história de um homem que ele foi capturado pela Coreia do Norte. Eu não lembro se é Coreia do Norte ou China. Acho que foi China. Porque acho que o nome do livro chama Contrabandista de Deus. Não vou me recordar. E esse homem, ele foi torturado. Ele falou que a pior tortura que fizeram ele passar era que ele ficava olhando horas e horas em pé para uma parede branca.
Ele falou que nos primeiros 10, 15 minutos tudo estava ok, mas depois de horas ali na frente daquela parede branca, ele não podia piscar, ele não podia fechar os olhos, porque se ele fechasse os olhos ele era espancado. Ele tinha que ficar parado olhando para a parede branca. Ele falou que aquilo começou a gerar nele ilusões e que ele se sentia muito mal, começou a passar muito mal. Mas ele falou que ficou dias nessa tortura e ficava muito mal. As celas de prisões eram fedorentas, cheias de mosquito, cheias de pernilongos. Você não conseguia dormir. E ele relata no livro que ele ficava alternando. Ele ficava acordado, o amigo dele dormia, abanando as moscas. E eles ficavam alternando turnos para poderem descansar, porque eles não conseguiam descansar naquele lugar. Isso tudo para poder levar o evangelho para as pessoas. Bom, além disso, nós temos a questão da restrição cultural e social, né? Essas comunidades, que nem muçulmanas, hinduístas, budistas e animistas, né? São aquelas que, se você se converte, como aqui já foi dito, é considerado um ato de traição à cultura e à família. Por isso que eu falei, tem pessoas que se convertem que não podem falar para a família. Eu vou dar um exemplo aqui, esse eu lembro o nome do livro, que é o livro do Maheshávida, que é a cultura do jejum e da oração. A cultura não, é o poder do jejum e da oração. Nesse livro do Maheshávida, ele era um hinduísta, hinduísta, e ele se converteu ao cristianismo porque ele teve uma visão. Ele relata no livro dele, o hinduísmo busca a verdade a todo custo, E ele teve uma visão de um homem. Na verdade foi assim, uma mulher foi até a casa dele, bateu na porta dele e falou: "Me vê um pouco de água?" Ele ofereceu água para ela e ela em troca deu uma Bíblia a ele. Ele pegou aquela Bíblia, começou a folhear em cima da mesa. Ele teve um cansaço e dormiu ali em cima da Bíblia. E ele teve uma visão, nisso que ele dormiu em cima da Bíblia, ele teve uma visão. Um homem vinha até ele, transmitia muita paz, muita segurança. Esse homem não falou o nome, mas pelo livro dá para entender que era Jesus. E ele falava assim, esse homem, e pela fala, né? Eu sou o caminho e eu sou a verdade. E aí ele acordou desse sonho e ele relata no livro dele que quando ele acordou desse sonho, as páginas que ele folheava sem perceber estava exatamente aberto no texto que Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ali ele teve o entendimento que a verdade que ele tanto procurava no hinduísmo, essa verdade ele encontrou em Jesus. E ele se converteu. Quando ele se converteu, olha, ele relata no livro dele, ele era hostilizado, a família dele rejeitava, a família dele expulsou ele, a mãe dele expulsou ele de casa por conta disso. Ele teve que se mudar, ele teve que vir para a América, e aqui na América ele exerceu o ministério dele, ele continuou lutando pela família dele até que a mãe dele se converteu. Então a gente vê essa realidade de rejeição, de pressão, que nem imagina assim, no caso de uma Maheshávida, você se converte ou você vai ser expulso de casa. Então toda a família vira a cara, no caso ali dele não é só a família, mas a comunidade que ele participava também virou a cara para ele, porque ele se converteu ao cristianismo. E aí nós seguimos sobre a questão do controle estatal e a censura, né? Então, nos países como China, Coreia do Norte, eles exercem um controle rígido, né, sobre a forma da religião. A Coreia do Norte, a título de exemplo, eles monitoram as casas das pessoas. E a China também, se não me engano. Eles monitoram as casas das pessoas. Eles querem saber o que as pessoas conversam dentro de casa, o que elas falam dentro de casa. Então, exercer a fé dentro da China, você não pode cantar um louvor dentro da sua casa. Você não pode ler um texto da Bíblia dentro da sua casa. Então, a palavra de Deus que hoje para nós, ela é algo tão
tão fácil de encontrar e de achar nesses lugares aqui. Se você ler, se você citar um texto, se você falar qualquer coisa, você vai ser preso. A posse da Bíblia nesses lugares aqui é levado à prisão e lá você vai ser castigado e torturado e trabalhar para o governo por o resto da sua vida. Então você tem um controle rigoroso sobre as informações e esse controle cada vez mais aumenta. O avanço de inteligências artificiais, o avanço de tecnologia possibilita que esses governos eles monitorem cada vez mais de perto a população. E aí nós seguimos para os desafios econômicos e logísticos, né? Na janela 1040, um outro problema é a questão de crises econômicas. São lugares que dificilmente têm recursos, igual eu citei na casa da ilha lá, uma ilha totalmente isolada, que não tem recurso nenhum. Além disso, são lugares que estão sempre em conflito. Pode perceber, países onde o evangelho dificilmente chega, ou não tem evangelho, tem guerra, tem fome, tem, assim, tudo quanto é desgraça, você percebe que tem nesses lugares. Falta de infraestrutura, você não tem serviço de comunicação. Então, quando o missionário é enviado para esse lugar, é muito difícil ter o contato com esse missionário. Até porque todas as trocas de mensagens que ocorrem, elas passam por uma VPN do governo, algo do governo que eles analisam cada mensagem para ver o que está sendo falado, para ver o que está sendo entregue ali. Aí, agora nós estamos no tópico 3 e nós vamos falar sobre a urgência e a necessidade do envio e sustento. Bom, como nós percebemos, a janela 1040, em termos de necessidade, é a que tem a maior necessidade do mundo. São bilhões de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. São línguas que ainda não chegaram às versões da Bíblia na tradução da língua daquele povo. Então nós temos essas necessidades e nós temos a necessidade de enviar missionários para estes lugares. E esses missionários, eles dependem de sustento, eles dependem de apoio e, assim, acima de tudo, eles dependem da nossa oração. Eles precisam da nossa oração. A nossa oração nesse cenário de um país da janela 1040 representa Deus movendo o céu em favor daquela pessoa, em favor dos seus missionários. Uma missão incompleta. Jesus nos chamou para fazer discípulo de todas as nações. Mateus 28, 19 ao 20. Essa grande comissão, quando a gente olha para o cenário da janela 1040, ela ainda está longe de se cumprir. Por quê? Porque ainda existe uma quantidade gigantesca de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, nunca sequer ouviram falar de Jesus. O que isso significa? Isso significa que existem milhares de pessoas indo para o inferno todos os dias. Todos os dias. O que nós precisamos? Pedir para que o Senhor dê mais obreiros. Pedir para que o Senhor levante mais missionários. Para que esses missionários possam ir a esses ambientes, evangelizar, correndo risco de morte e ir para esses ambientes hostis. Bom, o desafio aqui agora é orarmos por um país perseguido. Então, além do sustento financeiro, a arma fundamental e mais poderosa que nós temos nesse momento é a oração. E é a única, na verdade. Você pode bolar 300 estratégias. Se não houver oração, não tem quem consiga vencer na obra missionária em campo de batalha como esse da janela 1040. Então a oração é importantíssima. O próprio apóstolo Paulo, ele constantemente pedia oração para as igrejas, porque ele percebeu, como na leitura que nós fizemos, que
se Jesus não abrisse a porta para ele pegar o evangelho, ele não conseguiria avançar. Então ele pedia a oração da igreja no sentido, irmãos, orem para que eu consiga uma porta para anunciar o evangelho. Orem nesse sentido. Então, se a igreja se coloca a orar, é como Pedro. Pedro estava na prisão e quando a igreja se colocou a orar, Deus mandou um anjo lá que abriu as portas da prisão. A mesma coisa é a obra missionária. Quando nós colocamos o nosso joelho e oramos por um país perseguido, nós temos que ter a plena certeza e convicção de que Deus está agindo e atuando naquele país. Tópico 4. O papel da igreja global. Bom, a responsabilidade da igreja, primeiro, é identificar, preparar e, por último, enviar o missionário para pregar o evangelho, né, nesses lugares de extrema dificuldade. Atuar na janela 1040, ela vai exigir muito mais do que paixão. Você pode ser um missionário mais apaixonado, mas ela requer preparo. Por que preparo, John? Eu vou dar novamente o exemplo do meu amigo que foi para a missão, ele está lá, vai ficar lá 30 dias. É diferente daqui de São Paulo, que nós temos um clima, ultimamente não está tão agradável, está bem calor, mas nós temos um clima geralmente que gira em torno de 20 a 30 graus. Lá, o lugar que ele foi, fazem 45 graus diário para mais. Então, estar nesse lugar requer também um preparo físico. Não adianta só fundamentar nas questões teológicas, enfim, nada disso. Exige mais coisas. Primeiro, além da formação teológica, tem que desenvolver habilidades práticas. Que tipo de habilidade, John? Vou dar um outro exemplo também, que foi uma necessidade que a gente viu lá. Como converter água de um rio para uma água potável. Processo de purificação de água. São entendimentos e ciências que são muito úteis no campo missionário, na prática. E aprender novos idiomas. Um exemplo, às vezes você vai chegar numa região que fala um idioma A e você fala o B. Se você aprende um terceiro idioma, você consegue ensinar esse terceiro idioma, porque assim, ensinar o português é difícil até para nós, quem dirá para outros países. Então, de repente, aprender um inglês, você consegue ensinar o inglês com mais facilidade, o povo aprende com mais facilidade e você tem uma língua intermediária entre você e a cultura que você precisa chegar. Além disso, aprender o idioma local. Eu coloquei o inglês aqui porque é a língua universal, tá? Estratégias de trabalho, então, sair daqui. Você é missionário, você tinha uma profissão. Chegando lá, você vai ter que aprender outras, se virar para conseguir um emprego, enfim. É muito preparo. Você tem que se preparar em comer outros tipos de comida, que essa, sinceramente, é a parte mais difícil para muitas pessoas. Então, a questão da janela 1040, ela depende de uma resposta fiel da igreja global. Não é só de uma congregação A, congregação B, ministério A, ministério B. Mas deve ser um compromisso, e esse compromisso deve acontecer em assembleias. Nós temos congressos, conferências e para tantas coisas, mas dificilmente nós temos conferência para enviar, né? Para levantar novos missionários. E esse é o desafio da igreja, levantar novos missionários. Bom, a pergunta que fica é: estamos dispostos a atender o chamado de Deus para orar, contribuir e, se necessário, ir até os confins da terra? Para nós concluirmos, a janela 1040 representa o maior desafio missionário da nossa era, onde bilhões ainda vivem sem ouvir o evangelho. Diante disso, a igreja global é chamada a agir com compaixão e urgência. Como discípulos de Cristo, será que estamos prontos a orar e apoiar, se necessário, ir até os lugares mais difíceis?
cada um de nós tem um papel essencial na obra de alcançar as nações. Que passos práticos podemos dar hoje para sermos parte ativa na transformação dessa região? Afinal, a missão não é apenas de alguns, mas de toda a igreja. Muito obrigado para você que ouviu até agora, que Deus abençoe e que nós possamos ser realmente uma igreja ativa nesses lugares onde o evangelho pouco é falado ou quase nunca alcançado.